Tudo bem, pessoas? Hoje eu tô aqui de volta trazendo uma lista de indicações de filmes para vocês. Há uns dias atrás eu postei um vídeo indicando filmes de terror nacional e vocês gostaram, deixaram bastante like, então eu entendi que vocês querem mais dessas listas aqui no canal. Então eu separei uma lista diferente hoje. Eu entrei aqui no YouTube e dei uma garimpada em filmes de terror que você pode assistir de graça, sem pagar nada, sem fazer assinatura nenhuma. É só pesquisar o nome do filme e assistir. Tudo original e em ótima qualidade. Eu fiz essa boa para vocês e a única coisa que eu peço é para você deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo e me ajuda demais. E também se inscreve aqui no canal. Eu trago vídeos aqui de filmes todos os dias, beleza? Você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade. Então, sem mais enrolação, bora começar porque a nossa lista tá ótima. E primeiro, tem um filme que eu vejo pouca gente comentando, mas que é uma excelente pedida para quem gosta de um suspense psicológico com aquele clima de mistério. Eu tô falando de Regressão, que traz a Taissa Farmiga no papel principal. A história vai girar em torno de um investigador chamado John, interpretado pelo Mark Strong, que tem uma habilidade bem fora do comum. Ele consegue entrar nas memórias das pessoas. Isso mesmo, ele literalmente mergulha nas lembranças de alguém para tentar descobrir o que está escondido lá no fundo da mente. E é justamente isso que o leva a investigar o caso de uma adolescente problemática feito pela Taissa Farmiga. E essa menina, supostamente, está envolvida em uma situação meio tensa. Mas o que pega de verdade é que nada parece fazer muito sentido. Ela é esperta, manipuladora e parece sempre estar um passo à frente de todo mundo. A cada conversa, a cada lembrança revisitada, o investigador começa a se questionar se pode confiar nela ou se o problema está nas próprias memórias que ele anda explorando. E o legal do filme é que ele brinca com essa linha tênue entre o que é real e o que é apenas aquela lembrança distorcida. Sabe aquele tipo de história que faz você duvidar da sua própria interpretação? Exatamente esse tipo. E o ritmo do filme é calmo, mas intenso. Ele não depende de susto fácil, nem de ação o tempo inteiro. É aquele suspense que te prende pela curiosidade e pela dúvida constante. Então, se você gosta de tramas mais introspectivas, com aquele clima de mistério e personagens cheios de camadas, Regressão é uma ótima escolha. É para assistir prestando atenção, absorvendo os detalhes e no final ser recompensado por ter assistido um bom filme de terror. Ele tá de graça aqui no YouTube, é só dar o play e assistir, então veja aí, Regressão. E agora eu trago um filme que eu gosto muito, Ecos do Além, de 1999. É um suspense sobrenatural, daqueles que conseguem ser simples, mas extremamente eficaz no terror. O protagonista, feito pelo Kevin Bacon, que aqui está em um dos papéis mais intensos da sua carreira, ele interpreta o Tom, um cara trabalhador, marido e pai de família, que leva uma vida normal. Até o dia em que ele participa de uma sessão de hipnose, meio que por brincadeira, só para provar um ponto. Só que o problema é que depois disso, nada mais volta a ser normal. E a partir daí, ele começa a ter visões bizarras, ouvir vozes e sentir presenças estranhas. Aos poucos, o Tom percebe que essas alucinações não são só da cabeça dele, tem algo tentando se comunicar de verdade, algo que quer ser ouvido, e o filme vai te arrastando junto nessa busca por resposta de um jeito que vai misturar o sobrenatural com o psicológico, e o clima do filme é uma das coisas mais que chama a atenção. Ecos do Além tem uma atmosfera densa, meio sombria, mas sem depender de susto fácil. Ele te prende pela tensão, pelo desconforto e pela sensação de que tem algo errado ali, mesmo quando nada de extraordinário esteja acontecendo. É aquele tipo de terror mais maduro, que joga com o psicológico e que faz a gente sentir o medo antes mesmo de ver alguma coisa. E no fim das contas, Ecos do Além é uma daquelas produções que provam que o medo mais eficiente não precisa vir de monstro, sangue ou gritos. Às vezes, o que realmente assusta é aquilo que a gente não entende, é a ideia de que o sobrenatural pode estar bem ali, misturado com o cotidiano, esperando o momento certo para se revelar. Então, se você gosta de suspense, com cara de clássico, daqueles que te fazem se arrepiar, dá uma chance para Ecos do Além.
é intenso, atmosférico e que com certeza é um dos grandes filmes de terror dos anos 90. Veja hoje mesmo de graça aqui no YouTube, Ecos do Além. E seguindo com a nossa lista, eu vou trazer um filme que eu acho subestimado por causa de vários filmes que também trouxeram a mesma temática, que é Horror em Amityville, de 2003, com Ryan Reynolds, no início da sua carreira, quando ele ainda faz esse tipo de filme. E a trama aqui acompanha uma família que se muda para uma casa enorme e aparentemente perfeita, o típico sonho americano. Tudo parece ótimo no começo, até que as coisas estranhas começam a acontecer. Objetos se movem sozinhos, vozes aparecem e a sensação é de que algo muito maligno vai crescendo a cada cena. Aos poucos, a casa vai mostrando que tem um passado terrível e que talvez ela não queira novos moradores por muito tempo. E o mais interessante é que o filme não tenta reinventar o terror, ele aposta no clássico. Uma casa amaldiçoada, uma família inocente e uma presença maligna que se alimenta do medo. Só que o ritmo e a atmosfera deixa tudo mais intenso. E o protagonista, como eu falei, o Ryan Reynolds, entrega uma performance pesada, convincente, mostrando um homem que vai aos poucos perdendo o controle da própria mente, e essa mudança de comportamento é o que dá todo o tom de tensão pro filme. É quase impossível não sentir o desconforto crescer junto com o personagem. Então, se você gosta de um bom terror, com pegada clássica, uma casa amaldiçoada e uma energia sombria, Horror em Amityville é sim uma boa pedida. É um filme bastante interessante, ali dos anos 2000, que você pode ver de graça no YouTube, tudo certinho, com imagem boa. Então aproveita e veja hoje mesmo Horror em Amityville. E vamos lá. Agora eu trago o que já virou um clássico do terror, Pânico na Floresta, de 2003, um dos slashers mais marcantes dos anos 2000 e que mesmo depois de tanto tempo ainda consegue ser impactante e bem desconfortável. A história aqui começa de um jeito simples. Um grupo de jovens acaba se perdendo em uma estrada isolada no meio de uma floresta tensa e tentando deixar o caminho alternativo depois de um acidente. Até aí, parece aquele enredo básico de terror que a gente já viu 1 milhão de vezes, mas o que faz esse filme funcionar tão bem é o jeito que ele se transforma essa situação clichê em algo realmente tenso e angustiante. Logo no começo, o grupo percebe que tem algo muito errado naquele lugar. A floresta é silenciosa demais, os caminhos parecem se repetir e existe uma sensação constante de que tem alguém ou algo observando cada passo deles. E a partir daí, o filme vira uma verdadeira corrida pela sobrevivência. E o grande diferencial de Pânico na Floresta é o ritmo. Ele não perde tempo, não enrola. Quando o perigo aparece, ele vem com tudo. E o filme não te dá folga, é aquele terror direto ao ponto, cheio de tensão, perseguições e momentos em que você quase esquece de respirar. Então, se você gosta de um bom terror, com clima de perseguição, floresta sombria e muita, mas muita tensão, Pânico na Floresta é obrigatório na sua lista. Não perca essa oportunidade de assistir esse clássico do terror de graça no YouTube. Assista hoje mesmo Pânico na Floresta. E continuando a nossa lista de filmes de terror grátis no YouTube, eu trago mais um filme que eu gosto bastante, Donnie Darko, de 2001, e é um filme bem diferente. É um misto de drama que vai usar a ficção científica e o suspense de um jeito que vai fazer a sua cabeça rodar. A história vai girar em torno do Donnie, feito pelo Jake Gyllenhaal, e olha, ele tá simplesmente incrível nesse papel. O Donnie é um adolescente inteligente, introspectivo e um pouco perturbado, que começa a ter visões de um homem vestido com uma fantasia de coelho gigante e sinistra. E esse tal coelho, chamado de Frank, diz que o mundo vai acabar em poucos dias. E a partir daí, tudo começa a ficar cada vez mais estranho. O filme mistura temas bem profundos, viagem no tempo, destino, sanidade mental, religião e até o peso das escolhas que a gente fez na vida. E o mais interessante é que ele não entrega nada de bandeja. Você vai assistindo e aos poucos percebe que cada detalhe, cada diálogo e cada cena aparentemente aleatória tem um significado escondido. Mas o que fez Donnie Darko ser tão especial não é só a trama maluca, é o clima. O filme tem uma atmosfera melancólica e te faz sentir como se estivesse dentro de um som estranho.
A trilha sonora, com aquelas músicas nostálgicas dos anos 80, combinam perfeitamente com o tom do filme e ajuda a criar essa sensação de inquietação constante. E no fim das contas, Donnie Darko é mais do que um filme, é uma experiência daquelas que ficam na cabeça por dias e que te faz voltar para tentar entender, para discutir, teorizar. É um filme que fala sobre o caos da mente humana, sobre o medo, o tempo e sobre como às vezes o mundo faz mais sentido quando a gente aceita que ele não precisa fazer sentido nenhum. Então, se você nunca viu, dá uma chance, aproveita que ele tá de graça no YouTube e pega essa dica aqui e assista. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência no mínimo diferente, beleza? Então veja aí hoje mesmo Donnie Darko. E agora, já caminhando para a parte final do nosso vídeo, vai ter filmes que te assustam pelo que mostra e tem outros que te perturbam pelo que sugere. E O Último Portal, de 1999, exatamente esse segundo tipo, um suspense sombrio, elegante e cheio de mistério, que vai misturar ocultismo, livros raros e a busca pelo poder absoluto. Tudo isso com aquele toque enigmático que o diretor Roman Polanski sabe fazer como ninguém. A história acompanha o Jim, feito pelo Johnny Depp, um colecionador e negociante de livros antigos que vive de encontrar obras raras e valiosas. E ele é muito cético, frio e totalmente focado em dinheiro. Até que um dia, ele é contratado por um milionário obcecado por um livro chamado de As 9 Portas do Reino das Sombras. E a lenda diz que esse livro foi escrito com a ajuda do próprio demônio e que quem conseguir decifrar os segredos podem literalmente abrir as portas do inferno. E daí pra frente o filme vai mergulhar em um clima de investigação sombria, com viagens pra Europa, atrás de 3 cópias existentes desse tal livro, tentando descobrir qual delas é verdadeira e o que se esconde realmente por trás dessas páginas amaldiçoadas. E o ritmo do filme é calmo, mais intenso. Ele não é um terror de susto, mas um suspense que vai crescendo aos poucos, te envolvendo cada vez mais nesse mundo misterioso de colecionadores, símbolos e segredos antigos. E o Johnny Depp entrega um personagem que é puro charme e mistério. Ele tem aquele ar cínico, mas ao mesmo tempo curioso, como se estivesse sempre no limite entre o ceticismo e o medo do desconhecido. E no fim das contas, O Último Portal é um suspense para quem gosta de histórias inteligentes, com camadas, símbolos e segredos escondidos em cada detalhe. Ele não vai te dar susto, mas vai te prender pela curiosidade e pelo desconforto que cresce aos poucos, aquele medo silencioso de que algumas portas, uma vez aberta, nunca mais vai se fechar. Então, se você gosta de filmes sobre o oculto, livros amaldiçoados e mistérios cheios de significado, dá uma chance para O Último Portal. É o tipo de filme que te faz questionar até onde você iria em busca de poder e o que seria disposto a abrir mão para chegar lá. Então veja hoje mesmo, totalmente gratuito no YouTube, O Último Portal. E para finalizar a nossa lista, eu vou trazer um filme de vampiro para vocês. 30 Dias de Noite. Esquece aquele vampiro de terno e sotaque elegante. Aqui o negócio é mais cru, violento e desesperador. É terror na sua forma mais fria, literalmente. A história se passa numa cidadezinha chamada de Barrow, no Alasca, e o detalhe é que todo ano essa cidade passa por um fenômeno natural, um mês inteiro sem ver o sol, 30 dias seguidos de escuridão total. E é justamente nesse período que um grupo de vampiros decide aparecer. E eu achei essa ideia genial. Pensa bem, 30 dias de noite, ininterruptas, sem luz, sem amanhecer, sem escapatória, é o cenário perfeito para o caos. E o filme aproveita isso de um jeito incrível. A sensação de isolamento é real, você sente o frio, o medo e o desespero dos personagens o tempo inteiro. E o protagonista, feito pelo Josh Hartnett, que interpreta o xerife da cidade, ele é o cara que tenta manter a calma e proteger os moradores quando as coisas começam a sair do controle. E o que é interessante aqui é que ele não é aquele herói tradicional, é alguém tentando sobreviver no meio do inferno, assim como todo mundo. E os vampiros desse filme são um show à parte, eles não têm nada de romântico, são selvagens, brutais, quase animalescos, o jeito que eles se movem, os sons que fazem, o olhar vazio, predador, tudo neles transmite pura ameaça. É como se fossem uma raça antiga, sem humanidade nenhuma, só o instinto de caçar. E no fim das contas, 30 Dias de Noite é um dos melhores filmes de vampiro dos últimos tempos. Ele pega o conceito simples, a escuridão total,
e transforma isso em algo realmente aterrorizante. É violento, frio e intenso, e o melhor, é um terror que respeita a inteligência do público, sem apelar para clichê. Então, se você quer um filme de terror com clima pesado, visual impressionante e uma boa dose de desespero, 30 Dias de Noite é obrigatório. E se você gosta de vampiro, esse é o filme para você ver hoje, de graça, não tem desculpa para você não assistir, então veja aí, 30 Dias de Noite. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista. Eu dei uma boa garimpada aqui no YouTube e procurei bastante para selecionar esses filmes de terror para vocês, e são bons filmes que realmente valem a pena. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque também é de graça e não custa nada para você, beleza? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.